Olá, bem-vindos ao podcast da PLMJ. Conhecimento jurídico, sustentabilidade, impacto social, cultura, Fundação PLMJ. Partilha de conhecimento que importa aos nossos clientes, partilha de cultura que importa a todos. Fique desse lado. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um podcast da Fundação PLMJ. Hoje temos connosco o artista guineense Nu Barreto e temos também connosco César Scofield Cardoso, artista também e editor do livro que vamos falar hoje, que é o livro editado pela Hangar, Contemporary Art from Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Da parte da Fundação PLMJ estarei eu, Tiago Peixoto, e estará também o curador associado, João Silvério. E vamos começar a falar um bocadinho sobre esta questão do livro e da parceria entre a Fundação PLMJ e a Hangar também. Começo por fazer e dirigir uma pergunta ao César, que remete um bocadinho já sobre a questão deste livro também. E César, no cômputo geral, como vê este projeto editorial que vai agora no 3º volume e que atravessa estas diversas diásporas que cada um dos livros enfoca, Angola, Moçambique e agora sobre Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé? Olá, bom dia, obrigado pelo convite, prazer estar cá. Pois, esta série era uma série absolutamente necessária, porque olhando para esse espaço que estamos a chamar de Atlântica, que é um espaço problemático, é um nome já problemático, esse projeto já é problemático à nascença, mas era necessário porque não se consegue perceber qual é a produção artística contemporânea desses espaços, não é? O que nós conhecemos é uma produção artística, é uma estética que ainda vem muito de um romantismo colonial, não é? Falando de Cabo Verde, que é o caso que eu conheço melhor, nós falamos de Jardim das Hespérides, do mito de Jardim das Hespérides, e toda a nossa estética, toda a nossa literatura está baseada nessas ideias de Jardim das Hespérides, da Atlântida, que nós somos filhos da Atlântida, do Atlântico, do azul. Quer dizer, é toda uma estética que não corresponde de nada, nunca correspondeu, mas não corresponde agora às nossas realidades contemporâneas, né? Somos espaços atravessados por diversas problemáticas, para além da colonialidade, não é? E então era necessário perceber, se há artistas que estão a pensar, a romper com esse espaço da colonialidade, e que artistas eram esses e que assuntos, e quer dizer, era um vazio total, né? Então, esta coleção, que já é problemática, acabamos de fazer e demos conta que já é uma coleção problemática, mas era necessário porque partimos do vazio, especialmente de Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, que são ainda espaços, em termos de produção artística, ainda mais escondidos. É uma digamos. triangulação mais afastada até da ideia de centralidade que o Atlântico também foi desenhando a partir do modelo colonial, não é? Porque falamos sempre do lado este e oeste do Atlântico, entre o Brasil, a América do Sul, que também não é única, não é? Também não há uma unidade na América do Sul, também não há uma unidade na produção dos artistas africanos, e são africanos, de onde é que são africanos, não é? Essa é uma questão que eu acho que se foi pondo ao longo da série editorial, mas que se põe o artista de São Tomé, o artista do Botsuana, que não é o caso aqui, mas de Cabo Verde ou de Angola, terá com certeza uma interpretação da sua africanidade diferente, identitária em relação ao outro, e não digamos dentro de um círculo, de um molde que é africano, e fica em plano horizontal, fica tudo igual. E eu interpretei o livro ou a série, mas neste caso o livro, como uma tentativa de desmontar, não é?
de ir Isso é uma ideia interessante, João. Isso é uma ideia interessante e se calhar vamos falar também sobre isso um bocadinho mais à frente. Mas eu queria só, na sequência da resposta do César, se pudesse aprofundar um bocadinho mais sobre esta questão desta problemática, ou seja, de começar já este livro, desta perspectiva que é problemática em si e porquê? Porquê que ela... Porquê é que é problemático? Porque o colonialismo, a escravatura, criaram espaços, não é? Primeiro o espaço atlântico, que é um espaço de imenso trauma, de diáspora forçada, não é? E é um espaço que ainda temos que fazer a catarse, antes de falarmos de possibilidades, não é? E, portanto, é um espaço que ainda não lidamos, ainda não sabemos o que fazer bem, e há uma linguagem romântica, é um espaço de possibilidades, um espaço de cruzamento, de criolidade, etc. Não é? Ainda precisamos tratar do Atlântico. Depois, no caso português, o colonialismo criou o espaço, o Império Português. Não é? Então, quando nós fazemos um recorte já com esses países, nós estamos na mesma cartografia colonial ainda, não é? E ainda mais, esses espaços ainda são mais segmentados em países africanos de língua portuguesa. Quer dizer, são vários espaços definidos dentro da colonialidade e que nós, a iniciar esse projeto de forma consciente, seguimos essa cartografia porque não tínhamos outra cartografia. Não é? Sabendo já que sabíamos à partida que era uma cartografia complicada. Não é? E agora, nesta edição, juntar Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé, vem logo a pergunta, mas porquê esses espaços, não é? E então nós tivemos que encontrar uma justificativa das relações também da colonialidade, não é? Com a Guiné é fácil, porque eu costumo dizer que todo cabo-verdiano é guineense, não é? Porque a relação é tão umbilical até hoje, nunca parou, o fluxo nunca parou, não é? Então nós somos Guiné. Mas mesmo assim há ainda muitas coisas para resolver entre nós e a Guiné. Com São Tomé nós fomos buscar a ligação dos contratados, não é? Dessa viagem dos contratados que hoje em dia em São Tomé 1/3 da população é de origem cabo-verdiana. Mas o que eu quero dizer, nós continuamos dentro de uma cartografia colonial. Agora, o que é fantástico com este livro, e os artistas que estão cá já romperam com esse espaço há muito tempo, não é? Já expandiram o espaço. Já estão a criar outros imaginários, que não é nem o espaço colonial, nem o espaço pós-colonial. Claro, porque pós-colonial continua a ser também colonial. Então é aqui que este livro para mim, está a marcar um antes e um depois que podemos falar mais. Claro, pois era isso leva-me depois aqui a uma segunda questão que ainda se prende também com esse livro, e qual foi o critério, ou seja, a nível de edição, o critério curatorial para a escolha dos artistas que estão neste livro, tendo em conta exatamente esta questão que nós estamos a falar, esta cartografia e também a localização geográfica dos próprios artistas e simultaneamente a ligação deles, aliás, neste caso, aos países de origem, nesta ideia, nesta relação de circulação entre as diferentes realidades dos artistas onde eles estão neste momento e os seus contextos artísticos também. Ou seja, estas localizações, estas circulações, tudo isto. Qual foi esse critério para definir? É interessante ouvirmos os dois. Porque sim, e neste caso depois também direcionava um bocadinho esta questão também ao Nu, porque obviamente que está absolutamente e intrinsecamente ligado também a esta questão, não é? Desta questão da circulação e das diferentes realidades e o contexto artístico onde o Nu se encontra neste momento, e esta ligação também, por exemplo, aos artistas que também estão neste livro. Bem, a pergunta é tão complicada como o processo de chegar a esses artistas, e foi a parte mais penosa deste projeto, que como eu disse, nós operamos num vazio institucional, infelizmente nos nossos países, em termos de arte, há um vazio total, em termos institucionais, não de talentos e cabeças pensantes, como agora estamos a perceber, não é? Quer dizer, não há referências, é um vazio, não existe chão. Então, encontrar artistas, quantidade, só, primeiro, quantidade.
Depois havia uma segunda etapa, que era pedir aos artistas que nos enviassem os portfólios, né? E esse foi o primeiro filtro, porque o artista, ao fazer um portfólio, está a posicionar-se, está a discursar, está a situar o seu trabalho. E, infelizmente, das dezenas, se calhar centenas de nomes e propostas que tivemos, um punhado de artistas é que consegue falar do seu trabalho, primeiro, depois posicionar-se politicamente, situar-se, etc. Não é? E isso levou muito tempo, mas foi uma coisa de rede de amigos. Olha, tu conheces, então manda lá, manda um e-mail, Claro. e contactamos, e uns artistas reagiram, outros não. Alguns artistas, isso é interessante referir, os maiorais, nem se dignaram a responder, porque, quer dizer, eu já sou autojustificado, não é? Exato. Então foi um processo interessante e também revelador da situação em que estamos, não é? Não sei se respondi a pergunta, mas... Sim. Ou seja, basicamente também era para também ter um bocadinho esta ideia de onde é que estão estes artistas neste momento. Ou seja, os artistas que estão nestes países, ou estes artistas destes países que, por exemplo, já estão num contexto artístico, numa realidade, vamos dizer, europeia ou ocidental ou noutra, e de que forma é que eles encaram esse trabalho e essa circulação, e de que forma é que eles... Ou em trânsito também, por exemplo. A pergunta é pertinente. Sabe, dos 12 artistas deste livro, se não me engano, 8 estão na diáspora. Também essa é uma outra questão que podemos falar, que é a diáspora. Não é? A diáspora é um espaço criativo que nos está a abrir agora. Quer dizer, vou explicar. A diáspora sempre existiu, mas como um espaço de discurso artístico, como temática, como expansão de espaço, é uma coisa que está a nos abrir. E que também nos revelou o projeto. O projeto revelou que diáspora não é só saudade e remessa de dinheiro e comida boa. Não, diáspora é um mundo novo. É um mundo novo não só para nós, africanos, mas também para os europeus. Porque eu costumo dizer que o colonialismo não é um problema africano, é um problema de nós todos. Exatamente. Vocês também estão colonizados, não é? Portugal é colonizado. Todo esse espaço está colonizado, mas todo esse espaço tem essas bolsas, tem esses novos espaços, essas novas possibilidades que infelizmente estamos a resistir. Tem havido muito... o backlash, agora faltou uma palavra em português, tem a ver o aumento da direita, tem a ver os discursos nacionalistas, não é? Há uma certa regressão, o backlash é uma certa regressão em termos de liberdade, de integração e de cruzamento, que tu tinhas falado no início. Eu gostava de ouvir Sim, e agora também perguntava um bocadinho, remeti esta questão um bocadinho para o Nu também, ou seja, de que perspectiva artística, neste caso de alguém que trabalha, não é? No core do trabalho artístico e que o desenvolve, de que forma é que também não vês esta questão da circulação destes artistas e nos diferentes contextos, tanto trabalhando nos seus países de origem, vamos dizer assim, como nas diferentes realidades onde vivem neste momento? Muito obrigado pelo convite. E partilho inteiramente o prazer de estarmos juntos e abordar uma questão que, como diz o César, é um espaço, mas um espaço com as suas dificuldades, um espaço com a sua particularidade, um espaço criado através de objetivos ou finalidades ou projetos que obviamente conhecemos e que constituiu batalhas até agora que ainda não pararam. E essas batalhas, quero dizer, este livro faz parte das batalhas que estão-se em uma espécie de sequências intermináveis que temos estado aí a fazer e que constitui para nós uma abordagem histórica que incumbe aos artistas, incumbe
Há pessoas que querem defender causas, há pessoas que querem construir uma outra humanidade, de se inteirarem de forma a fazer espelhar essa positividade que merece a humanidade viver. Só o livro em si exprime essa dificuldade do espaço que o César acabou de abordar. É que o primeiro livro, acho que foi com Moçambique. Angola. O primeiro foi com Angola, o segundo foi com Moçambique. E quando chegou, o que eu percebi é que a ideia talvez seria cada país o seu livro. E, obviamente, chegamos num outro contexto em que a disparidade da dificuldade é abissal, que é o nosso caso, Guiné, Cabo Verde, Santo Tomé, mas é impensável. O César frisou há bocadinho as dificuldades de acesso aos artistas, mas claro, eu acho que é um todo. Ele tem razão de falar dessas dificuldades, porque são coisas que ele viveu, e eu sei o que é estar à espera de algo que não está a chegar, ou de alguém que não está interessado a fazer chegar alguma coisa para que tu possas avançar. Escrever um livro desses, isso implica muita coisa e muitas pessoas. Agora, ficar pendurado aí a esperar algo que não vem, isso implica que chega a uma altura e faz com que o César teve esse ponto de vista. Mas eu gostaria de ir além, de tentar compreender o que eu sempre tentei compreender. Não é só com a Guiné, não é só com Cabo Verde. E eu, por estar dentro de um circuito francófono, anglófono, pronto, viajo assim de um lado ao outro, percebi essas dificuldades. É que os próprios ditos artistas encontram-se num mundo onde não sabem exatamente o que estão... Não é que não sabem o que estão a fazer, mas estão a fazer para o que der e vier. Estão com tantas problemáticas que eles não conseguem se constituir. E daí fazem porque pronto, sabem fazer alguma coisa e fazem. E isso não ajuda a construir, não ajuda a ter uma carapaça, não ajuda a se definir. O problema é se definir. Dentro da definição, aí vem a emancipação depois. Eu acho que essa parte falta-nos imenso. Temos muita dificuldade. Eu acho que não... E eu não iria aqui alinhar tantas experiências que tive com pessoas, com artistas da Guiné, só para mandar visual. Eu me lembro até de uma história que a Mónica tinha me pedido, que era para dar listas de artistas, contactar artistas. Eu me lembro de um caso espetacular. Pedi dados, imagem, não sei o que. A pessoa não me respondeu. Só veio responder tempos depois de dizer que eu já tinha tratado daquilo. Tudo. Quando contactei a direção, disseram, olha, temos tudo, mas dele não. Claro. Então, e acabou, não está no livro. Claro. Não sabor. Pois é, isso. Mas, agora, este é uma dificuldade. Esta questão da circulação tem uma ligação ou uma interligação que parte dessas dificuldades e que para circular é preciso ter umas certas estruturas para tal. E se essas estruturas não foram construídas, e se essas estruturas não forem de base, é muito difícil circular. Claro. Estamos num mundo, vou repetir outra vez que o César evocou, a parte da diáspora, que é um outro palco, é um outro mundo, é um outro espaço, que nós todos, tanto os europeus como nós que estamos cá, da diáspora, constituímos esse espaço e estamos a descobrir esse novo mundo. É totalmente novato esse mundo. Então, encontrar certos artistas dentro dessa perspectiva
é encontrar uma novidade e pessoas que estão a lutar com uma novidade, tentando impor certas coisas. Aí é que eu vejo esse dinamismo a se confirmar, esse dinamismo da diáspora em tentar impor uma leitura muito franca, de que teremos amanhã que compreender, aceitar que essa escritura que se faz, ou que está-se a fazer, é uma escritura válida e que serve para as sociedades, Claro. sejam paralelas ou não sei como, mas pronto, são leituras importantes. Então, circular, sim, seria muito bem, mas precisamos de uma base bem sólida, bem construída para podermos circular. Claro, e é curioso também o que acabas de referir no sentido em que estes artistas que também usufruem, se calhar, desta estrutura e que têm esta possibilidade de circulação, que depois podem também, de alguma forma, ajudar a veicular estes artistas que, de facto, estão nestes países e que também criam esta rede, como estávamos a falar aqui há bocadinho, para que eles possam também emergir e ser conhecidos, tanto nestas publicações ou noutro tipo de plataformas de divulgação, assim como o Hangar é também uma plataforma de divulgação do trabalho destes artistas e desta também promotor desta circulação também e nós ficamos muito contentes, nós Fundação PLMJ, também de estarmos associados a este trabalho de divulgação e desenvolvimento e de criação destas estruturas para que estes artistas também possam vir e circular também, não é? Ou seja, novamente nesta ideia de circulação. E isto remete-me agora também um bocadinho para a próxima questão. Um bocadinho agora na ligação entre esta questão da Fundação PLMJ e também do Hangar, tanto na edição destes livros como noutro tipo de parcerias, e pergunto aqui agora ao João se podia explanar um bocadinho nesta ideia da ligação da Fundação PLMJ no apoio a estes livros do Hangar, que já vai agora na terceira edição, e no contexto da coleção da Fundação PLMJ e no desenvolvimento no decorrer das 2 últimas décadas, que engloba artistas destes países também. Bom, é uma pergunta com várias complexidades que passam pela ideia de diáspora ou de diásporas que estava aqui a ser abordada tanto pelo César como pelo Nu. Agora, a primeira coisa que eu acho mais importante é a Fundação PLMJ, enquanto entidade privada que tem uma coleção privada, associar-se a uma instituição independente que está, como foi visto, do ponto de vista curatorial e editorial, a responsabilizar-se por uma edição que não depende do apoio ou da associação com a PLMJ ou com outros. Portanto, essa independência vem acrescentar algum trabalho que a Fundação PLMJ, em termos editoriais, para além do acervo colecionado, iniciou, mas com uma perspectiva exterior, o que é enriquecedor e o que é sempre, digamos, com um aporte positivo a qualquer novo espaço que esteja ainda em situação de interpretação, o que do meu ponto de vista é um contributo para ajudar também a Fundação PLMJ, do ponto de vista da coleção, a repensar-se a si próprio, conforme estas edições demonstram que há um repensar, um olhar para si, mas olhar para si olhando para o outro. É um repensar e se adaptar, sim, também. Ou seja, contribui, sem dúvida, pelo menos neste caso, enquanto curador associado neste momento, também para o meu olhar sobre a forma como se está a desenvolver o mundo artístico, agora não a coleção, não as aquisições, mas o mundo artístico para que eu olho e para o qual tenho uma visão também de seleção, de apreciação, como o livro também teve uma visão de seleção. Curar é retirar, não é juntar, como muitas vezes se pensa. E nesse aspecto, a ligação a uma entidade independente, eu acho que é em primeira instância, eu penso que é benéfico para o Hangar, peço desculpa, mas é essencial para o crescimento de uma estrutura que já tem uma década e meia de relação com os países, que são países independentes. É bom quando se fala nos países da CPLP, de língua portuguesa. A coleção da PLMJ é uma coleção internacional, porque, tirando o Brasil, que já não foi neste século que ficou independente, foi antes, são países independentes, autónomos, portanto a coleção é internacional, há uma ligação da língua,
há algumas ligações culturais e há muitas questões políticas e culturais que se põem neste trânsito nos dois sentidos, quando se falava há pouco da diáspora e da questão colonial, em que o pós-colonial ainda é colonial sendo pós, mas que nos inclui a todos na herança, mas também na perspectiva. E eu acho que, do ponto de vista da reflexão, esta associação com o hangar neste projeto específico é da maior importância, até não só na divulgação do trabalho dos artistas, alguns colecionados, outros não. Alguns artistas eu conheci através das edições, é bom dizer isso, mas também da produção teórica reflexiva e que é uma produção de questionamento que abre portas. Nesse aspecto, acho que é muito válido e muito profícuo para todos, mas principalmente para a instituição que tem, digamos que esta artilharia, entre aspas, que se chama a coleção, os artistas colecionados e depois as questões que se põem de como acompanhar a produção artística. Nesse aspecto, a ligação a uma instituição independente eu acho absolutamente essencial, até no sentido mais vital de uma democracia aberta entre culturas que são próximas, mas que são diferentes. E a questão da diferença torna-se muito mais presente e torna-se muito mais possível de discutir, de integrar e de ver como se desenvolve. Eu acho que estamos a falar de uma coisa que é extremamente importante, que é ecossistema, não é? O Nu referiu que mostrou essa a frustração que os artistas não se conseguem organizar, juntar, mas vá lá, não é trabalho do artista, não é? E nós, anos após anos, nós temos sido produtores de nós próprios, curadores e fundraisers e isto e mais aquilo e divulgamos e fazemos tudo, não é? O que me parece também que este projeto é bastante profícuo é que juntou-se um ecossistema público, as universidades, privados, a vossa organização, não é? É super importante referir que este livro é um livro para ver, mas é um livro muito para ler, porque é um livro que tem um luxo de ter 15 ensaios teóricos, não é? De alto nível. Não é? Então, quer dizer, este livro é um pacote que, apesar de todo o trabalho que deu, dos problemas que já sabemos que tem, mas também é um livro que, oxalá, venha... Falamos do hangar enquanto espaço de divulgação, mas eu prefiro ver o hangar espaço de diálogo, mais do que divulgação. Eu não quero ser divulgado, quero dialogar. Pelo menos é esse o meu espírito, não é? Então, queria também dar créditos aos teóricos que ofereceram o seu trabalho, é preciso que isso que se diga, não é? E que ajudaram a expandir grandemente a ideia, porque também esse era o grande problema de início do projeto, é o que é arte contemporânea dos nossos países, não é? Porque primeiro, arte contemporânea, que já é uma coisa complicada, né? Ninguém está de acordo quanto à definição de arte contemporânea. E mais quando se trata dos nossos países, que têm esse vazio institucional, que não têm ensino, não têm galerias, não têm museus, não têm teóricos, não têm historiadores, não têm jornalistas especializados. Então, como é que podemos dizer arte contemporânea de Cabo Verde, Guiné-Bissau e Santo Tomé, né? E esses teóricos foram fundamentais para lançar um alicerce do que é que podemos denominar de arte contemporânea nesses contextos. Claro, e isso também remete-nos aqui para esta questão de preponderância, de importância também que este livro acaba por trazer nesse contexto mesmo, nesse vazio que referes e bem. Ou seja, é de alguma forma uma mostragem aprofundada desse trabalho que tem sido a ser desenvolvido por esses artistas e que vê aqui reforçado nestes ensaios teóricos um bocadinho essa ideia de que este trabalho tem vindo a ser desenvolvido, está a ser criado, está a ser explorado não só nestes países como fora também, e daí também um bocadinho esta aglutinação, este juntar
e desta massa, tanto do trabalho artístico como do trabalho teórico, acaba por ser preponderante, porque acaba por inaugurar este território que acaba por ter sido um território virgem, não é? Ou seja, desde estes artistas que estão agora aqui neste livro e que vêm espelhados finalmente, se calhar, um bocadinho do seu trabalho. Olha, eu gostaria de referir uma coisa muito importante, que é o seguinte: os artistas, todos que estão cá, de uma maneira ou de outra, têm as suas carreiras, não é? Portanto, eu costumo dizer que a necessidade está mais para os nossos países, em termos de políticas, de instituições, de espaço crítico. Ou seja, é mais fundamental discutir a contribuição desse projeto para construir esse espaço que não existe, do que os próprios artistas, não é? É claro que uma coisa leva a outra, não é? Se o ambiente melhorar, como se diz, se a maré sobe, todos os barcos sobem, não é? Mas os artistas, não é? Estão a trabalhar, estão a produzir pensamento, estão a viajar, estão noutros espaços, como disse Nu, não é? Não estamos presos num espaço lusófono, circulamos, não é? E o que eu acho fundamental é que os nossos países, nem digo Cabo Verde, digo os nossos países, todos os países que se dizem fazer parte do mesmo espaço, que chamamos de lusofonia, espaço lusófono e tal, quer dizer, isto é uma oportunidade para expandirmos esse espaço, não é? Tornarmos esse espaço menos insosso, porque é um espaço que não tem piadinha nenhuma, né, neste momento, né? É só a esfera política e a agenda da lusofonia não reflete a riqueza que está em Lisboa, não reflete a riqueza que está na Guiné, nem em Cabo Verde, nem em Angola, nem em espaço nenhum, né? E então precisamos dessa expansão, e eu acredito que este projeto, se não lançar as bases para essa expansão, então estamos muito mal. Então a resistência é mesmo muito, muito forte. Mas eu creio que lança. Sim. Ou seja, nós estamos a querer que há um antes e depois sejamos otimistas. Há um antes e depois desta série editorial, e neste caso em particular há um antes e depois, porque há pouco, quando falávamos, eu vou ser breve, quando falávamos de geografia, o primeiro livro foi sobre Angola. Geograficamente próximo temos a Guiné, temos São Tomé, temos Cabo Verde. E essa questão da identidade, mas também da diferença que falávamos há pouco, veio a ser, ou seja, a plasmar-se agora nesta edição, que com uma geografia próxima traz várias outras realidades, e isso parece-me bastante importante. Portanto, há um antes e depois desta linha editorial. E agora fazer também aqui uma última questão ao Nu. Há bocado, Nu, falavas um bocadinho desta questão de trabalhar neste contexto francófono também, não é? Que é um contexto que também lida muitas vezes com estas questões e com estas problemáticas. E se de alguma forma esse contexto artístico, voltando aqui um bocadinho à ideia da circulação, também te trouxe uma abordagem diferente ao teu trabalho, de que forma é que contribuiu, ou de que forma é que aglutinou, concatenou o teu trabalho? Antes de dar mais um passo à frente, queria só especificar uma coisa. Quando refiro aos artistas que têm umas sérias dificuldades aí no país para se identificarem, não sei como, eu não refiro à parte institucional. A parte institucional, os artistas devem fazer as suas partes. Têm coisas deles pessoais a tratar. E encontramos numa plataforma onde a ausência total das pessoas que deveriam fazer uma certa coisa não se assumem, não estão a assumir. E encontramos dentro de um palco também, por razões históricas, que herdamos de um vazio total em termos culturais. E eu, quando comparo, por exemplo, a Guiné e Cabo Verde, que eram os dois únicos países, enfim, estavam unidos, a Guiné, até agora, né? O português já foi, já há muito tempo, em 73, já acabou.
mas continuamos com a mesma situação, se não pior. Não existe a escola, nenhuma Belas Artes, ou escola técnica de arte, eu não sei o que mais. Não existe. Não existe galeria, não existe museu, não existe nada. E quando vou comparar aquilo com Cabo Verde, é quase similar. Quando vou comparar aquilo com Santo Tomé, é quase similar. Mas as pessoas que deveriam pegar nesse assunto para evitar que haja talvez um outro Atlântica que poderá surgir, estão totalmente ausentes. E dentro dessa ausência, quando os artistas não têm aquele suporte, porque sabemos como funciona aqui na Europa, os artistas são totalmente independentes, totalmente, entre aspas, né? Quando digo totalmente, há certos projetos em que precisam da capa institucional para dar mais peso ao artista fora. Isso nós não temos. Isto é que eu queria referir. É essa capa estatal do país que deve apoiar as coisas. Deve apoiar. Ontem eu tenho um hábito, gosto muito de ver os nomes dos aviões, não sei o que mais. E eu não vou citar, não sei se devo citar o nome da empresa. À vontade. A TAP fez uma coisa, pronto, cada Boeing tem o nome de uma personalidade. Exatamente. Ontem, quando cheguei, o primeiro que eu vi está lá marcado uma Langatana. E eu nunca tinha visto. Eu vi o Saramago, não sei o quê, Vieira da Silva, não sei o quê. Vi uma Langatana, disse, ok, está tudo bem. Há um sinalzito que, pronto, o positivismo está aqui. Mas isso não para só ali no avião. O gesto vai além. Mas precisa daquela capa forte que vem por trás. Claro. E isso, quando nós não temos aquilo, sentimos tão diminuídos, quando estamos sobretudo fora, isso é impensável. E eu estou num outro mundo. Agora vou recair num outro mundo, que é o mundo francófono. Ou francófono ou anglófono, porque eu passo entre os dois. Às vezes esse cachê do país falta. E eu estou entre não sei se dois passos ou dois trampolins, em que por vezes fica assim, olha, sou francês, sou guineense, sim, sou guineense, francês também sou, porque já estou cá há mais anos do que na própria Guiné. Mas há situações em que vejo artistas que são acompanhados por instituições, às vezes são instituições francesas, que estão no país, vêm com uma outra cobertura, um outro apoio. Aquilo tem muito mais impacto do que nós que estamos aí a remar contra a maré. E por vezes o trabalho que nós que estamos a remar contra a maré é tão volumoso, o outro é tão minúsculo, pode ser minúsculo e ter peso, mas às vezes nenhum nem o outro. Então o outro acaba por ter mais, porque pronto, vem com uma instituição por trás, vem com coisas por trás que lhe alicerce, que lhe ajudam a singrar e a impor uma certa coisa. Isso nos falta bastante, mas como fazer isto com pessoas que não percebem disso? Claro. Aí é que está a problemática, é uma espécie de impasse imenso. Como avançar se não há caminho para avançar? O caminho existe, mas quem nos leva por aí leva é um cego. Falta massa crítica, não é? É mesmo isso. O César disse há bocadinho, o César disse no início da conversa, que esse corpo, o corpo cultural, falta de crítico a historiadores, falta museal, galeristas, tudo isso é um componente. É o tal ecossistema ecossistema que realmente precisamos para poder crescer. Um artista em si só cresce, mas precisa de bases, precisa de coisas à volta dele para lhe fazer entender, senhor, olha, o que está a escrever aqui
vê lá se isso está certo. O crítico está lá para isso. Serve, tem um cachê para isso. Exatamente. Serve. Agora, quando a pessoa fica convencida de que sou um artista realizado, o que escrevo já está tudo bem, não há crítica, a pessoa não se põe em causa. Precisamos disso para avançar, Claro. para crescer. Se posso, Força, gostaria de acrescentar uma coisa ao Nu, que é interessante, outro aspecto que é interessante ter estes três países na mesma discussão, é que se a Guiné, infelizmente, ainda está a lidar com muitos problemas políticos, não intelectuais, porque intelectualmente há muita coisa lá, que eu sei, e políticos. Santo Tomé também, em termos socioeconómicos, ainda não é, demora a arrancar. Mas Cabo Verde, que é conhecido como campeão da África de democracia e de economia e de exemplo disto e mais aquilo, não é? E que de facto Cabo Verde já conseguiu ultrapassar muitos problemas básicos, mas nesse campo teórico estamos exatamente no mesmo patamar. Nós os três, não é? Então quer dizer que falta aqui algo. E falta o que disse, falta precisamente um discurso crítico. Não é? Falta romper com alguma prisão, não é? Que é narrativo, que é... Até algum imobilismo que vem de longos tempos, não é? Sim, parece hereditário. Não é hereditário. Tem a sua história. Sabemos porquê. Porque se Angola e Moçambique, não é, já tinham civilizações muito pesadas atrás, pesadas no bom sentido, não é? São países grandes, não é? Então a intelectualidade autóctone consegue de alguma forma ultrapassar essa imobilidade, mesmo que em Angola, por exemplo, há algumas dificuldades institucionais, mas o que é feito lá é potente, não é? Cabo Verde, Guiné-Bissau e Santo Tomé foram lugares ou de extrema insularidade, como o caso de Cabo Verde e de Santo Tomé e Príncipe, ou de uma extração brutal, como foi a Guiné, não é? Na Guiné não houve cidades incríveis como Lourenço Marques, por exemplo. Era um lugar de extração. Era um lugar de extração, porque também a Guiné foi o lugar de mais resistência, não é, colonial, não é? Desde sempre, desde 1900 e poucos, não é? Então, quer dizer, é preciso compreender a história, não é? Não é uma questão de falta de recursos, não é aquele discurso afro-pessimista, não é falta de recursos, não, é uma questão de compreender a história, de investigação, de diálogo crítico, e só que ainda não sabemos é como chegar aos ouvidos dos políticos, porque querendo ou não, é a política que põe a coisa a andar ou a parar. Claro. Não, e sem dúvida que de facto ter esse enquadramento e esse contexto socioeconómico e político ajuda-nos ainda mais a perceber o trabalho que está aqui desenvolvido e plasmado neste livro. Bom, eu acho que isto foi dos podcasts mais frutíferos que nós tivemos aqui na Fundação e muito mais tínhamos para falar, e porque acho que somos todos divulgadores de excelência a sério, nestas questões e temáticas sérias que estamos aqui a falar. Este livro da Atlântica, assim como os outros, vai estar disponível no Hangar e pode ser adquirido também online. E queria só terminar agradecendo-vos. E só lembrar que o lançamento do livro será hoje no Hangar às 18 horas. A partir das 18 horas, com uma série de intervenções, um programa que está online e que vamos ter a presença não só do César como do Nu e de outros intervenientes e artistas, e também estar juntos no lançamento do livro. Exato. Estamos juntos, que é uma palavra importante neste momento. Não, juntos no sentido de estarmos juntos como comunidade, com as distâncias necessárias dentro da comunidade, claro, com respeito dentro da comunidade. Isso, exatamente. Eu não queria, ou seja, queria e vou acrescentar, de facto, porque este podcast vai ser ouvido depois mais tarde, que quando dizemos hoje a apresentação, hoje dia 10 de dezembro, das 18
18 às 21, como o João estava a dizer. Vai ser uma apresentação que vai ser feita no hangar e esperemos que no futuro as pessoas possam também ter acesso a este livro. E agradecer-vos uma vez mais, Nu, César e João também. Muito obrigado também, muito obrigado aos nossos convidados e até muito breve e até logo. E até logo. Obrigado nós. Muito obrigado pelo convite.